Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso perfil. Desta vez é uma live especial. Eu vou comentar com vocês todos os caminhos, tudo o que eu percorri durante o meu college. Então a live de hoje é para contar para vocês um pouquinho da minha experiência fazendo o college aqui no Canadá. Então, para quem não sabe, o curso que eu concluí, é o curso de Police Foundations. Eu fiz esse curso aqui em Ottawa, no Algonquin College, que é o único college público aqui de Ottawa, e esse curso, ele foi um diploma de 2 anos. Mas, Lúcia, você estudou por 2 anos o college aqui no Canadá? Não. Não é bem assim que funciona. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. O que acontece? O college, ele é dividido em termos. Cada termo no meu college, na minha experiência, teve a duração de 14 semanas. Então, na verdade, não foi 2 anos corridos que eu estudei, e sim 4 termos de 14 semanas. E o que aconteceu no meu caso? Eu comecei o curso em setembro. E quando você começa o curso em setembro, esse meu programa, você estuda de setembro até dezembro, de janeiro até o final de abril, e então você começa o Summer Break. E o que é esse Summer Break? O Summer Break é um período em que os estudantes, eles conseguem trabalhar de forma full time. Então agora que vem uma questão que vocês sempre perguntam pra gente aqui no Instagram. O que acontece? Será que eu consigo juntar dinheiro para pagar o meu college? Então, muitas pessoas acabam optando por essa forma de college, onde você tem esse espaço, esse intervalo no meio do programa, esse espaço do summer break, para então conseguir juntar dinheiro para conseguir pagar o próximo termo. Então, para quem está pensando em vir para cá e conseguir trabalhar full time no meio do college, você pode optar por um programa que tenha esse período de summer break, onde você consegue trabalhar de forma full time durante o seu college, nesse período de intervalo que tem entre os termos do seu college. E também uma outra questão que acabam sempre nos perguntando é sobre essa questão de trabalho. Quantas horas será que pode trabalhar no college? Então, no meu caso, o que aconteceu? A gente já falou até em uma outra live que é possível sim você trabalhar de forma full time enquanto você é estudante. Mas como que isso acontece? Você trabalha 20 horas semanais off-campus, fora do campus, que é isso que diz a lei, e você também pode trabalhar dentro do campus. Você pode trabalhar dentro do campus horas ilimitadas, não tem limite de horas, você pode trabalhar full time, e foi isso que aconteceu comigo. Quem tá aqui no Instagram já faz um tempo sabe que eu trabalhei dentro do meu college, lá no meu segundo termo. Então eu trabalhei mais de 20 horas, contudo, eu trabalhava 20 horas fora do campus e também trabalhava 10 horas dentro do campus. Então eu trabalhava 30 horas semanais, e isso é legal, está dentro da lei, você pode fazer isso também. Então, é o seguinte, eu vou contar para vocês um pouquinho como que foi essa minha experiência do college. Quantas disciplinas foram que muita gente, isso difere de college para college. O que acontece? Por exemplo, no meu caso, são 7 disciplinas por termo. Lembra que eu falei lá no começo que cada termo tem 14 semanas? Então, no meu caso, eu cursei 7 disciplinas nesse período de 14 semanas. São 7 disciplinas no primeiro termo, 7 disciplinas no segundo termo, 7 disciplinas no terceiro e no quarto. Já o caso do Joel, nosso amigo que mora lá em Calgary, é diferente. Ele tem, se não me engano, eles têm alguma questão lá em Alberta, onde o máximo de disciplinas que você pode cursar são 5. Então, mas tem também uma outra questão envolvida aí. Por mais que sejam 5 disciplinas, existe um número de horas de aula e número de créditos que precisa cumprir. Então, por mais que ele esteja fazendo 5 disciplinas, que o que é feito lá em Alberta, que sejam 5 disciplinas, há uma carga horária ali que precisa ser cumprida. Então, no meu termo agora, quando eu estava cursando 7 disciplinas, eu tinha por volta de 25 horas de aula por semana. Então, e também uma outra questão que vocês acabam nos pedindo bastante
qual que era o meu trabalho no campus. Eu trabalhava no laboratório de informática. Quem conhece o Algonquin College aqui em Ottawa sabe que o laboratório de informática é onde são feitos os testes do IELTS. Então eu trabalhava fazendo o quê? Eu organizava o laboratório para que as pessoas pudessem fazer a prova do IELTS. Então esse foi o meu trabalho. Eu consegui esse trabalho dentro do campus através de uma professora. Eu acabei criando um relacionamento com a professora e quando surgiu essa oportunidade eu mandei o meu currículo para ela e então ela me deu essa vaga para eu conseguir trabalhar dentro do campus. Então eu trabalhava como se fosse uma técnica de informática dentro do laboratório de informática do college. Não é um trabalho simples de conseguir, não é tão fácil de conseguir trabalho dentro do college, já adianto, não é comum disso acontecer, mas se você tiver um bom relacionamento com os seus professores, se você trabalhar bastante no seu networking, é possível sim. Tem vários brasileiros que a gente conhece aqui em Ottawa que conseguiram trabalho no laboratório de informática, que conseguiram trabalho dentro do Algonquin College e é muito comum sim. E, inclusive, uma coisa que até foi o próprio brasileiro que me falou, que estava antes de mim, nós brasileiros, nós trabalhamos tão bem que a gente deixa uma marca registrada. As pessoas querem que outro brasileiro entre e ocupe o seu lugar. Por quê? Porque você está desempenhando um bom trabalho. Então, isso é muito comum e eu vi acontecer bastante aqui no Algonquin College. São vários brasileiros que trabalham dentro do campus e que têm essa oportunidade de trabalhar mais horas, além dessas 20 horas que são por lei que você pode trabalhar fora do campus. Então é possível sim você conseguir um trabalho dentro do college, mas não é tão comum. Então já deixa aí a dica para vocês. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Então, como eu estava falando sobre a questão dos horários, eu tinha por volta de 25 horas de aula no meu college, que são 7 disciplinas. Contudo, uma questão muito frequente que vocês perguntam para nós, como que é dividido esse horário? Se é das 8 da manhã ao meio-dia, se é da 1 da tarde às 5 da tarde, como é que funciona? E isso varia. Varia de termo para termo, de curso para curso. Então tem muitas variáveis. O que acontece? Por exemplo, no meu primeiro semestre eu tinha aulas que começavam às 8 da manhã e iam até às 10. Aí depois eu tinha uma aula da 1 da tarde até às 3 da tarde. No outro dia eu tinha aula das 5 da tarde às 7 da noite. Então varia. Mas qual que é a questão interessante no caso de vocês, para quem ainda não começou o college, não sabe nada sobre isso, é que quando você começa, quando você paga o seu termo, você recebe a sua schedule, timetable, que é o seu horário de aula. Se você não gostar do seu horário de aula, você consegue mudar. Por quê? Porque são várias turmas disponíveis. Então você consegue olhar, por exemplo, tem a turma 1, 2, 3, 4, 5 do curso de Police Foundations. Então a turma 1 tem um horário, a turma 2 tem outro horário, a turma 3 outro e assim por diante. Então vamos supor que você está na turma 1. Mas a turma 3 tem um horário de aula que te interessa mais, de algumas disciplinas. Então você pode fazer algumas matérias da disciplina na turma 1 e você também pode escolher cursar algumas matérias na turma 3 e assim organizar o seu horário de forma que você consiga também trabalhar, porque realmente esse é um grande desafio para o estudante internacional aqui no Canadá, que é você ajustar o horário de aulas com o horário de trabalho. Felizmente, os empregadores, eles sabem que tem toda essa questão do horário e eles pedem até inclusive no seu currículo qual que é a sua availability, qual que é a sua disponibilidade para trabalho. Aí você coloca, você olha, eu estudo na segunda, na terça e na quarta na parte da manhã e na quinta e na sexta na parte da tarde. E então eles vão te dar horários de trabalhos que sejam interessantes para você encaixar de acordo com os seus horários de aula também. Então é possível sim, mas aí cabe a você entrar no seu sistema, analisar os seus horários, ajustar os seus horários para que você consiga organizar a sua rotina. E também tem um detalhe muito importante que eu infelizmente só descobri no meu segundo semestre, que é o Student Advisor. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês, vou digitar para vocês, Student
Advisor, aqui, que você pode entrar em contato com o seu Student Advisor e ele pode ajustar os seus horários para você. Caso você tenha alguma dúvida em relação ao sistema, caso você tenha alguma dúvida em relação aos horários, você pode estar entrando em contato com ele para ele ajustar tudo isso para você. Inclusive, cada problema que você tiver durante o seu curso, você também pode entrar em contato com ele e falar assim, olha, neste momento eu não vou conseguir fazer determinada prova, eu posso ajustar para outro horário? É possível você entrar em contato não somente com o seu professor, mas também com o Student Advisor para ele conseguir resolver esse problema para você. Se nenhum dos dois, nem o professor, nem o Student Advisor conseguirem resolver esse problema para você, você pode entrar em contato com a coordenação. O college aqui no Canadá, eu achei muito interessante essa questão, é que todo problema que você tiver, todos eles vão se envolver para tentar resolver. Eu acredito que essa é uma grande questão que me chamou a atenção aqui no Canadá, que se você tem um problema, esse problema é nosso. E a gente vai tentar resolver ele para você. Quem tá aqui no Instagram mais tempo vai lembrar que em novembro de 2019, eu e Dever, nós voltamos pro Brasil, a gente precisou voltar pro Brasil, e o termo ele só se encerraria no dia 13 de dezembro. E eu não conseguiria assistir aula, não tinha pandemia naquela época, e eu teria que assistir, eu teria que cursar o programa de forma online, à distância. Eu estava saindo do Canadá e indo para o Brasil. O que aconteceu? Eu entrei em contato com todos os professores explicando, assim, olha, professor, neste momento eu preciso voltar para o Brasil. Eu sei que tem alguns assignments para entregar e tem as provas finais para entregar, mas eu não vou conseguir estar aqui no Canadá, eu preciso ir para o Brasil para resolver questões pessoais. Como que a gente pode resolver tudo isso? Então, todos os professores das 7 disciplinas, eles entraram num acordo para tentar me ajudar, para eu conseguir finalizar aquele primeiro termo da melhor forma possível e que eu não tivesse prejuízo na minha nota. Então, olha só, mesmo antes da pandemia, eles já estavam flexíveis em relação a isso. E após a pandemia, foi muito mais. Por quê? Porque já não tinha mais essa relação, né, de aluno-estudante, não tinha mais todo esse contato diário, e então eles ficaram ainda mais flexíveis nesse sentido, né, porque teve toda uma questão sensível, né, muita gente perdeu o emprego, as pessoas não conseguiam mais chegar no país, então ficou muito mais flexível de você conseguir organizar todas essas questões. Um outro ponto também que eu gostaria de frisar, que é ligado a isso, é em relação ao networking. Eu sempre deixo muito claro o quão importante é o networking no college. Por quê? Não é só aquela questão clássica, né, que talvez os professores indiquem você para uma posição de trabalho no futuro, ou a questão das amizades, que algum colega seu tem alguma empresa que pode te dar um emprego. Não, é para tudo. É para tudo. Você ter laços com os seus colegas é muito interessante. Por quê? Porque tem muito assignment. É muito trabalho de casa, sabe? Homework. É muito trabalho para você fazer em casa. E às vezes você se sente overwhelmed, você se sente exaurido de tanto trabalho que você tem para fazer. E é aí que entram os seus colegas. E o que eu fiz no começo do programa? Que é até uma dica para quem vai começar o college. Eu não me envolvi com outros imigrantes. Por quê? Porque o meu inglês, lembra, na minha turma, para quem ainda não me ouviu falar sobre isso, na minha turma só tinham apenas 5 imigrantes. Apenas 5 imigrantes. Todos eles eram mais velhos. Os alunos mais velhos da turma eram os imigrantes. O que aconteceu? Quando eu entrei lá, tinham vários canadenses e a maioria deles com 18, 19 anos de idade. E os outros imigrantes, eles não queriam realmente estudar o programa. Eles estavam ali como a maioria de nós. A gente começa o college pensando no quê? Pensando que o cônjuge vai ter o work permit, pensando lá no nosso PGWP, e muita gente acaba não se engajando com o college. E o que aconteceu? Eu falei assim, eu não quero fazer isso, eu quero fazer diferente. Eu quero estudar o college, eu quero ter um bom desempenho no college, porque esses professores, eles são recrutadores da Ottawa Police, que era o meu objetivo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a me aproximar dos alunos que mais se destacavam na aula.
quanto mais próximo eu estava deles, mais os professores começaram a me notar. E o que aconteceu? Quando você tem amizades que eles são acima da média, você naturalmente começa a querer crescer para atingir o nível deles. E foi isso que aconteceu. Muitos colegas, esses meus colegas, que eles eram os melhores alunos da sala, eles tiravam a mais, eu pensava, poxa, o que será que essa pessoa fez para tirar a mais? Assim, Lúcia, eu fiz isso. Perfeito, é assim que eu vou fazer. Então foi assim que eu comecei a me destacar na sala de aula. Foi olhando o que os melhores alunos da turma estavam fazendo e eu tentando fazer igual. Então eu fui a única imigrante da sala que de fato estava prestando atenção na aula, que estava participando, que estava pedindo, fazendo perguntas na sala de aula, e os professores começaram a notar isso. Um ponto interessante que fez a diferença para mim foi o meu background. Para quem não sabe, eu sou bombeira militar no Brasil. Então, toda vez que eu falava na sala de aula, eu falei assim, não, eu era militar, eu tô aqui realmente para aprender. A minha intenção, deixei claro desde o primeiro dia de aula, a minha intenção é ser da Orwa Police, esse é meu objetivo. Então, os professores já me olhavam de outra forma, eles não me olhavam com o olhar, essa é uma aluna. Não, essa é uma candidata para o nosso processo policial. Então, isso fez a diferença. Foi desde o primeiro dia, eu já deixei muito claro qual que era o meu objetivo no college. E outra questão que eu falei que eu não ficava muito com os colegas imigrantes era pela questão do inglês. O meu inglês, quando eu cheguei aqui no Canadá, ele era assim, muito básico, vamos dizer assim. Eu tava no nível A2, B1, eu não tinha fluência na fala, na hora de formar frases me faltava vocabulário, então isso dificultava na sala de aula, porque eu queria falar, eu queria me expressar, eu queria, falar assim, olha, lá no Brasil é diferente, eu queria colocar isso na sala de aula, só que me faltava vocabulário. E fazer amizade com os colegas canadenses me ajudou. Por quê? Eu era obrigada a falar. Eu era obrigada a conversar com eles, por mais que o nível de inglês deles não é o nível de inglês que eu gostaria de falar, que eles são adolescentes, eles falam com muita gíria, com muito vício de linguagem. Não era esse o nível de inglês que eu queria, mas isso com toda certeza me ajudou, porque eu olhava a forma como eles falavam e eu imitava. E eu imitava, buscando melhorar o meu nível de inglês. Então eles faziam um trabalho muito bom, e eu ia lá e falava assim, eu quero entender por que você tirou essa nota. Eu quero entender como é que você chegou a esse raciocínio. E assim eu fui crescendo no college. Contudo, chegou a pandemia no segundo semestre e tudo mudou. Não teve mais essa questão de ir até o college, a cidade entrou em lockdown, veio então o college online, que eu tô vendo que é uma dúvida muito importante aí pra vocês, né? O que aconteceu? Com o college online, o horário de aula ficou exatamente o mesmo, A única questão é que agora os professores, eles davam aula pelo Zoom, que é aquela plataforma online que você consegue ter conversas. Então, eles davam aula pelo Zoom. O horário de aula continuou normal. Os assignments continuaram de forma normal, não mudou nada. O que mudou foi essa questão de você ter um relacionamento com as pessoas. Então, o que eu acabei fazendo nesse sentido que eu julgo que fez a diferença nessa minha trajetória? Eu mandava e-mail para os professores. Quando era presencial, eu ficava no final da aula para conversar com os professores. Eu falei assim, olha, professor, lembra que eu contei para vocês sobre o incidente que aconteceu na Dollarama? Que eu tava trabalhando na Dollarama e o rapaz começou a colocar coisas dentro da mochila, a gente teve que chamar a polícia, daí a polícia não iria fazer nada. Eu fiquei indignada. E eu cheguei pro professor e falei assim, olha, professor, aconteceu isso lá na loja que eu trabalho, eu queria entender juridicamente qual que é a questão, como que isso vai ser resolvido aqui no Canadá, né? Então eu sempre tinha esse contato com os professores, eu falava coisas que eu estava vendo aqui no Canadá e eu queria entender, e isso mostrava para eles que eu estava interessada. Só que com o começo do college online, eu já não tinha mais isso, eu já não conseguia mais conversar com os professores, então eu mandava e-mail. Depois da aula, eu falei assim, olha, professor, eu vi que o senhor comentou na sala de aula esse exemplo, eu não entendi direito, o senhor poderia me explicar de forma melhor? Mas eu sempre elogiava a abordagem deles, principalmente dos professores policiais, porque eu sabia que isso seria importante para mim lá na frente, e isso fez a diferença. Até um colega nosso, Paulo, ele começou
a fazer o college agora em janeiro, e algumas dessas questões que eu tô falando pra vocês, ele colocou em prática. Ele também tá fazendo college ali, um programa de college ali no Algonquin College. Ele falou assim: Lúcia, realmente essa questão da relação aluno-professor faz diferença. Por mais que você não seja a pessoa da sala que melhor fala inglês, que eu sei que é uma preocupação muito grande de vocês, que é o falar inglês, você tem receio de conversar com os professores. Não tenha receio, não tenha receio. Eles estão visualizando que você está se esforçando, que você está se dedicando no college, e isso faz mais diferença do que você ter um inglês fluente. Então eu acho que isso é muito importante para todos vocês que estão com receio de fazer o college. Vocês ficam com essa preocupação, falando assim: mas eu não vou entender a aula, eu não vou entender o que os professores estão dizendo. Não se preocupa. Tem um material de apoio, todo professor ele disponibiliza, geralmente, os slides depois da aula, eles colocam PDF na aula, porque os estudantes internacionais, eles são um dos pilares da economia. A gente está pagando muito caro para estudar aqui. Então eles entendem, eles estão acostumados com os estudantes internacionais. Eles estão acostumados com isso. O país, ele é cheio de imigrantes. Os imigrantes ajudam muito esse país. Então já está intrínseco na cultura deles esse relacionamento com os imigrantes. Então o fato de você não conseguir falar muito bem inglês, fique tranquilo, não vai ser, às vezes somos nós que colocamos esse bloqueio mais do que os próprios canadenses, os próprios colegas que já moram aqui. A partir do momento que você compreende como tudo funciona, aí sim você já consegue se desenvolver melhor na sala de aula. Se o college é público ou pago, é um college público, é um college público. O college que eu fiz é um college público, é o único college público aqui na cidade de Ottawa. O college público, ele permite que você aplique para o PGWP, que é o seu work permit, a sua permissão de trabalho depois que você se forma. Então, essa é a maior questão entre o college público e o college privado, pelo menos aqui na província de Ontário. Se você for para a província de Quebec, então sim, alguns colleges privados, eles te permitem que você consiga aplicar para o PGWP. Mas aqui na província de Ontário, se você quiser ter o PGWP, você precisa sim estudar em um college público. Eu tô vendo que vocês estão mandando bastante pergunta aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir colocando aqui embaixo, que daí eu vou conseguir respondendo para vocês. Essa questão é muito importante, os tipos de trabalhos. Eu até comentei ontem um pouquinho sobre isso. Atualmente eu trabalho como segurança aqui no Canadá. Contudo, não é esse o único trabalho que você pode ter com este college. Você pode trabalhar na área de law enforcement. O que acontece? Se você faz esse college, você demonstra que você quer verdadeiramente atuar nessa área. E foi isso que eu pensei quando eu comecei esse college. Eu fiz esse college pensando numa aplicação para a polícia, pensando em melhorar o meu currículo para então eu ingressar na polícia. Contudo, ele não é obrigatório para você ingressar na polícia. Ele não é obrigatório, inclusive, para você atuar na área de law enforcement. Ele é apenas o nome do college, Police Foundations, são as fundações da polícia. Na verdade, esse college, esse programa, ele é muito utilizado como um pathway para a universidade. Então, por exemplo, se você quer entrar na faculdade de Direito aqui no Canadá e você faz esse programa, você pode utilizar ele como um pathway para a universidade. Então, ao invés de você fazer 3 anos ou 4 anos da faculdade de Direito, você só faz 2. Entende? Então, muitos alunos, eles utilizam esse tipo de programa e isso acontece com vários colleges, não é só apenas o meu. Acontece com muitos outros programas, onde os adolescentes aqui, eles saem do ensino médio, eles entram no college para utilizar esse college como um pathway para a universidade. Então, às vezes, ele quer fazer uma faculdade de psicologia, por exemplo. O college que eu faço, o Police Foundations, ele tem uma grade curricular muito voltada para a área de psicologia, mental health. Então você usa esse curso como um pathway para você entrar na universidade. Então isso é muito comum aqui. Então você não precisa dele necessariamente nem para entrar na polícia e nem para entrar na área de law enforcement. Por quê? As áreas que você pode trabalhar na área do governo, como segurança
das organizações do governo, existe até uma empresa chamada Commissionaires, se alguém puder escrever ali para mim por gentileza, onde você precisa ser residente permanente ou canadense com o clearance, que é como se fosse anteceder o background check, que eles fazem todo o seu, checam todos os seus criminal records para ver se você pode entrar nessa empresa. Então é a empresa de segurança mais cotada aqui do Canadá. Você pode entrar para trabalhar nessa empresa como segurança de organizações públicas, você pode entrar em qualquer polícia que você quiser. Existe um trabalho que se chama Loss Prevention. Lembra que eu falei ontem sobre shoplifting, que é quando você rouba, quando você furta as lojas? Então, esse Loss Prevention é a pessoa que fica nessas lojas para prevenir que tá tendo perdas. Vai checar no Costco, melhor exemplo, quando você sai do Costco com aquela tua nota fiscal, não tem uma pessoa que fica checando os itens do carrinho para ver se a pessoa realmente comprou aqueles itens? Essa é a pessoa que trabalha na área de Loss Prevention. No meu caso, eu sou Security Guard. Tem inclusive um vídeo lá no nosso YouTube onde eu explico certinho, passo a passo, o passo a passo para você se tornar segurança aqui no Canadá. Essa também é uma das áreas que você pode atuar. Mas não é necessário esse college para você entrar na polícia. Para todos vocês que desejam entrar na polícia, não é, eu nunca disse que eu recomendo o college. Eu achei interessante em partes, porque para um estrangeiro entender como que funcionam as leis no Canadá, como que funcionam toda essa logística da criminalidade, me abriu os olhos nesse sentido. Mas não é necessário esse college para você entrar na polícia. Quando você passa pelo seu processo para ingresso na polícia, é obrigatório que você faça um curso fornecido pela própria polícia. Então, quando você é aprovado em todas as etapas do programa para você ingressar, você vai ter que fazer novamente um programa para então você ser de fato policial. Então, por isso, lá no começo, quando eu comecei esse programa, eu falei assim, olha, se eu pudesse, eu não faria esse programa de novo. Se eu pudesse, eu não faria esse programa de novo. Por quê? Porque ele foi interessante em alguns pontos, como eu falei para vocês, sobre essa questão de conhecer um pouquinho mais o Canadá, mas eu gostaria, se eu pudesse escolher hoje, eu gostaria de ter feito algo que me desse habilidades. Uma nova habilidade, que eu acho que isso seria muito mais interessante para o currículo do que eu saber sobre as fundações policiais, que é algo que eu já iria estudar a partir do momento que eu passasse num processo para conseguir ser policial aqui no Canadá. Então, essa questão da escolha do college, ela é muito sensível. Não é algo assim, eu quero fazer fitness and health promotion, que era um outro curso que eu tinha em mente. Pensar o quanto que esse college vai me ajudar no futuro. Qual que é o meu objetivo com esse college? Porque tem muitas pessoas que desejam mudar de área. Você, Lúcia, eu quero mudar de área, eu não quero mais, por exemplo, ser advogado. Eu não quero ser advogado aqui. Que college que eu posso fazer que vai me ajudar a mudar de área? Eu quero trabalhar agora na área de TI. Aí seria interessante você fazer um college para você então aprender uma nova habilidade. Agora, se você já trabalha na área de recursos humanos, aí você vai querer fazer o college de recursos humanos aqui, entende? No meu caso, não valeria a pena. Por quê? Porque o meu desejo é aprender uma nova skill. Então, por isso que eu na minha opinião, eu teria feito outro college. Mas se a sua intenção é continuar na sua área aqui no Canadá, talvez sim fazer um college na área de Police Foundation, se você deseja ser policial aqui no Canadá, se você tá certo, você não, eu só venho pro Canadá se eu for policial. Então talvez esse curso seja interessante para você. Mas hoje, depois de ter terminado o college, depois de ter estudado tudo, depois de ter aprendido algumas questões, sinceramente, eu não faria o programa Police Foundations. A polícia, ela quer saber
ela quer pessoas que tenham habilidades. Qual que é a sua habilidade? Eu sou muito bom com informática. Opa, então a gente vai ter um policial que, além de estudar as fundações policiais, ele também entende um pouco de informática. Entendem o que eu quero dizer? É você ser uma pessoa mais qualificada, além de saber sobre a questão policial. Então isso é muito interessante para todos vocês que pretendem fazer o programa, para todos vocês que pretendem ingressar na polícia, eles vão procurar um candidato que seja mais qualificado, que você tenha mais habilidades. Então é preciso ter em mente que, além de você saber sobre as questões das leis, sobre todas as outras questões policiais, qual que é a outra habilidade que você tem para fornecer? Então isso é muito interessante, por isso que eu digo que eu teria feito outro programa, para eu aprender uma nova habilidade. Eu espero que eu tenha... porque, exatamente, é uma questão que muita gente quer saber. Será que vale a pena? Meu college custou $32.800. $32.800 para estudar 4 semestres de 4 termos de 14 semanas. Então é realmente muito dinheiro que a gente está colocando aí, não apenas para nossa imigração, mas também para nossa qualificação profissional aqui no Canadá. Então é muito interessante a gente ter isso em mente. Quais são os benefícios que eu vou ter estudando nesse college? Será que é só para imigração? Então, na minha opinião, eu não escolheria um college tão caro. Entende o que eu quero dizer? Talvez tenha ficado mais claro para vocês. Vamos lá. Quais são as outras questões? Vocês têm perguntas aqui? Gente, eu não sei se eu vou conseguir salvar essa live. Não vou conseguir. Faz muito tempo que eu não faço live aqui no Instagram, então não sei como que estão essas questões agora. Muita gente está perguntando sobre a questão de ser bombeira. Como eu era bombeira no Brasil, por que eu não optei por fazer o college para ser bombeiro aqui no Canadá? O college para ser bombeiro aqui no Canadá, na cidade de Ottawa, ele é somente para pessoas que têm a residência permanente ou que são cidadãos. Então, assim, não são todos os programas de college que estão disponíveis para alunos internacionais. Então, o programa de bombeiro, por exemplo, ele tinha lista de espera para canadenses. Então, dificilmente um estudante internacional conseguiria entrar nesse curso. E como eu falei para vocês anteriormente, lembra que Police Foundation tinha 6 turmas de Police Foundation. Cada turma tinha 50 alunos. O de bombeiro só tinha uma turma. Então essa turma é disputadíssima, é um college muito mais caro. O termo dele, ele tava cerca de $10.000, então, e são 2 termos, é um curso ele te dá um certificado de 1 ano, mas são apenas 2 termos, então você estuda cerca de 8 meses e ganha esse certificado de 1 ano. Contudo, esse curso ele não estava disponível para os alunos internacionais, infelizmente. Então, por isso que eu escolhi o programa Police Foundations. Vamos lá. Essa questão, essa questão das línguas, ela é bem interessante. Quanto mais línguas você falar, mais habilidoso você será para o processo da polícia. Então é muito interessante. Aqui em Ottawa não é obrigado a falar francês. Você não é obrigado a falar francês. Não tem nenhuma obrigatoriedade em relação a isso. Mas pode te ajudar, sim, a você conseguir empregos melhores, a você conseguir disputar uma vaga na polícia. É sempre bom. Quanto mais habilidoso você for, maiores são as chances de você conseguir um emprego melhor aqui no Canadá. Não apenas para o processo da polícia, mas isso vale para todo o Canadá. Se você for, para todo lugar, né? Quanto mais qualificado você for, maiores são as suas chances no mercado de trabalho. A questão: qual que é a diferença entre o segurança da polícia? O que acontece? O segurança, ele tem use of force. Você tem poderes limitados de trabalho. Na verdade, qual que é o meu trabalho hoje? É apenas a sua presença. A empresa paga pela sua presença. É o fato de você estar ali e passar segurança para o ambiente onde você está. Essa que é a questão, mas isso não previne que os furtos aconteçam, até porque a gente não pode encostar na pessoa. O que a gente faz? A gente acaba reportando o crime, faz num relatório, ou em casos mais graves a gente liga para a polícia. Então, o que acontece? O segurança é a primeira resposta ao crime até a polícia chegar. Mas essa primeira resposta envolve o uso da força? Não.
a gente não pode. Muitas empresas, o que acontece com as empresas? Elas acabam sendo processadas porque os seguranças agem com uma conduta violenta. Então, por isso que a gente precisa ligar para a polícia, que a polícia ela tem o direito de usar a força para combater um crime. O segurança não tem esse poder. Um outro item interessante é o nível de inglês necessário para entrar no meu programa, que eu acho que isso também é muito interessante. O nível de inglês para você ingressar no meu programa, ele é um pouco abaixo da maioria dos programas de college que eu já vi até agora. Então o nível é 5.5 no IELTS em cada band, em cada score. Então se você tirar 5.5 no IELTS em cada um, só que tem uma outra questão que é o overall, ele precisa ser 6. Então 5.5 em cada band é o mínimo que você precisa tirar e o overall ele é 6. Geralmente outros cursos eu vi a diferença com cursos de business, por exemplo, que você precisa ter o overall 6.5 e no mínimo 6 em cada band. Quando vai para cursos da área da saúde é ainda maior. Então, por exemplo, se você quer ser paramédico, enfermeiro, cursos na área da saúde, o nível de inglês exigido ele é muito maior. Talvez seria 6.5 em cada band, 7 overall. Então vai depender. Cada programa do college ele tem o seu requisito de inglês diferente. Então é preciso entrar no site. Até se você digitar no Google programs A até Z, vai aparecer o nome de todos os Algonquin College, vai aparecer o nome de todos os programas ali do Algonquin College e você vai conseguir olhar os requisitos que eles pedem. Alguns programas, além do inglês, além do seu certificado de ensino médio, eles pedem alguns outros requisitos. Então, depende de cada programa. Se for o programa de paramédico, por exemplo, eles já pedem que você tenha o certificado CPR, que é de cardiorrespiratório, né? E o Standard First Aid, que é de primeiros socorros. Então é preciso analisar os requisitos de cada programa antes de você entrar. Nem todos vão ter a mesma exigência de nível de inglês e a mesma exigência de documentos. Vocês têm mais alguma dúvida em relação ao college? Vamos tentar responder todas elas hoje em relação ao college, que eu acho que é uma questão muito interessante para vocês. Inclusive, eu tô fazendo essa live justamente pra gente ter essa interação. É que eu geralmente fico falando nos stories e eu nunca consigo ver o feedback de vocês em relação a isso. Então hoje eu resolvi fazer essa 1 hora de conversa sobre o college para tentar sanar as dúvidas de vocês. Por quê? Porque quando eu tava lá no Brasil pesquisando college, eu tinha muitas dúvidas. Será que esse programa é para mim? Como que funciona isso? Essa questão do summer break, pra mim, ela era assim, eu não conseguia entender como que isso funcionava, como que isso era na prática. Porque, por exemplo, como que o college termina em abril e o outro termo vai começar em setembro? Então, são muitas dúvidas em relação a isso, que hoje eu tô aqui pra tentar sanar um pouquinho disso pra vocês. Ok. Você acha que a polícia no Canadá é parecida com a polícia dos Estados Unidos em relação às minorias? O que acontece aqui no Canadá? E o processo policial aqui de Ottawa, ele é muito interessante nesse sentido. Eles querem que as minorias façam parte da polícia para que haja esse relacionamento com a sociedade. Tanto é que uma das disciplinas que eu tive foi Community Policing, que é a polícia comunitária. Eles querem que a comunidade esteja cada vez mais próxima com a polícia para que a relação polícia e sociedade seja cada vez mais forte para que eles consigam combater o crime dessa forma. E uma coisa bem interessante que eu aprendi nessa disciplina foi isso. Como que você vai construir esse relacionamento com a sociedade? Para que a sociedade contribua com a prevenção do crime. Entende? Qual que é a ideia deles aqui? Que não é a obrigação da polícia combater o crime, mas sim da polícia com a sociedade. A sociedade vai ajudar a polícia a combater o crime. Então, cada vez para haver esse relacionamento, a polícia está cada vez mais recrutando pessoas das minorias. Isso inclui aborígenes, isso inclui imigrantes, isso inclui mulheres, isso inclui todas as minorias. Então, isso é bem interessante.
Isso, as aulas elas terminaram ontem, na verdade, quando eu terminei as provas, e o meu diploma, ele só vai chegar, na verdade, em junho. A graduação, né, que é a cerimônia de graduação, ela só vai acontecer no mês de junho. Só que o transcript oficial, que seriam o histórico escolar, ele já vai chegar na semana que vem. Basta mandar um formulário lá pro college que eles vão mandar esse transcript oficial por e-mail, que agora tudo tá dessa forma, né? Tudo tá sendo online. Então as aulas foram online, de forma online, as provas foram de forma online, em forma de quiz, todos os assignments foram feitos de forma online, e também o transcript oficial vai chegar de forma online também. Vamos ver quais são as próximas questões. Vocês têm alguma pergunta sobre o college? Eu tô vendo que vocês têm aqui algumas outras questões que não são relacionadas ao college. Aqui, ó. Quando você entrou no college, qual foi a sua nota no IELTS? Eu não fiz o IELTS para entrar no college. Essa é uma questão bem interessante. Eu não fiz o IELTS para entrar no college, eu fiz o Pathway, eu fiz 2 meses de Pathway, que foi, na verdade, um nível de inglês aqui em Ottawa, que eles fazem dessa forma. Só que para entrar no Pathway, eu fiz o Assessment Test, que é um teste fornecido pelo Algonquin College. Eu paguei $50 para esse teste para verificar o meu nível de inglês, para avaliar em qual nível eu entraria no Pathway. E foi decidido então que eu precisaria de apenas um nível de Pathway para então entrar no meu programa. Contudo, como eu falei para vocês, o meu programa ele tem o menor nível de inglês necessário para você entrar num college, né? Então, eu achei muito interessante nesse sentido. E eu sei que em outros locais tem ainda, você consegue entrar com ainda menor o seu nível de inglês. Então, eu não fiz o IELTS. Não fiz o IELTS Academic, mas eu fiz o General para o programa de imigração. Então, vamos ver se vocês têm mais alguma questão. Aqui, eu vi algumas questões. Tem opções de curso só à noite? No meu programa, não. No meu programa não tem nenhuma opção de curso à noite. Uma aula minha, sim, foi durante o período noturno, mas isso de acordo com o programa, com o cronograma de aulas que eles já estavam fornecendo. Uma das professoras, ela só tinha disponibilidade de dar aula no período da noite, e então ela colocou uma aula no período da noite. Mas não é comum. Alguns outros cursos, como Business, eu acho que é o curso que mais tem turmas em qualquer cidade aqui do Canadá, que ele é um curso muito abrangente, então eles têm várias opções de horários, e um desses horários é no período da noite. Então, até onde eu sei, é o único curso que administra enfermagem também. Tanto business quanto enfermagem, eles têm horários à noite. Então, depende muito do curso. O meu curso não tinha. Por quê? Porque eram poucas turmas. Então, vai depender realmente da turma, vai depender do college. Isso varia bastante. O nível de inglês varia bastante, o número de turmas varia bastante. Então, depende de college para college. Bolsa de estudo. Isso é muito interessante, gente, que eu até gostaria de falar para vocês. No meu college, no meu programa, há inúmeras bolsas de estudo. E isso é muito comum. Tem várias. Algumas empresas, eles deixam um caixa de dinheiro reservado. Por exemplo, a gente vai doar para o programa Police Foundations $10.000. Isso vocês podem transformar em X bolsas. Então tem lá vários, e o nome da bolsa é o nome da empresa. Então você pode aplicar para essas bolsas. Só que o que acontece? A maioria das bolsas são para residentes permanentes ou cidadãos canadenses. Então, não é todo estudante internacional que consegue aplicar para essas bolsas, o que é muito ruim. O que aconteceu no meu caso? Eu ganhei um award durante o college. Como que foi? Eu até fiquei de falar para vocês um pouquinho sobre isso. Como que aconteceu isso? No meu terceiro semestre, eu tive a matéria de Career Preparation, que é a preparação de carreira, que era uma professora que ela explicava todos os passos para você ingressar na polícia. E uma das questões é trabalho voluntário. A professora me perguntou qual tinha sido o meu trabalho voluntário. Aí eu expliquei, mostrei todo o meu projeto de trabalho voluntário para ela.
todo o número de horas de trabalho voluntário que eu estava fazendo, e ela ficou impressionada. Ela falou assim: Lúcia, eu nunca vi nada parecido com isso, eu acho que você deveria ser bonificada, deveria ser premiada por causa disso, e então eu vou falar com a coordenadora de curso. Ela conversou com a coordenadora de curso, e eles fizeram... Eu entrei numa seleção de alunos que estavam concorrendo para essa premiação, e eu consegui, apresentei todo um projeto, apresentei para os financiadores do Algonquin College, eu apresentei um projeto para eles e eles então me deram essa premiação. Contudo, eu ainda não sei se há um valor em dinheiro que se ganha em relação a isso. Muitos colegas, outros brasileiros inclusive, eles ganharam $1.000, $500, $2.000, então depende do award que você ganhar, depende da bolsa que você participar, mas nem todas essas bolsas são para estudantes internacionais. Eu ganhei por acaso, por sorte, lógico que eu desempenhei todo um trabalho por trás disso, eu fiz todo um projeto de vida por trás disso, e eu, felizmente, a professora viu o meu trabalho, gostou e me indicou para essa premiação. Então eu fui Changemaker, é o nome do award, e eu consegui ganhar esse award, mas não é comum um estudante internacional ganhar esse tipo de premiação, ganhar esse tipo de bolsa, mas tem como você aplicar, tem inúmeras bolsas. No meu programa, a maioria delas não eram para estudantes internacionais, mas não custa aplicar, né? Não custa aplicar, com toda certeza. Então, trabalho voluntário aqui no Canadá, ele é praticamente uma obrigação. Praticamente uma obrigação. É algo que, se você tiver no seu currículo, isso vai ter muito peso. Por quê? Porque você está trabalhando de graça. Você está trabalhando de graça, ainda mais se você trabalha para organizações. Por exemplo, aqui em Ottawa tem o Food Bank, que é um local onde você distribui comida para as pessoas mais carentes, para as pessoas de baixa renda. Então, se você faz um trabalho voluntário em um local desse, você está doando o seu tempo para a sua comunidade, isso é muito bem visto. Não apenas para a polícia, mas para qualquer outro emprego. Você mostra, olha, e ainda mais se esse trabalho voluntário ele for duradouro, ele for de vários anos. Você está fazendo isso, por exemplo, desde que você tinha 18 anos, eu venho servindo a minha comunidade uma vez por semana, ali no Food Bank, ou eu ajudo os desabrigados. Se você faz isso, isso tem um peso muito grande no seu currículo. Sim, para quem entra na polícia, um dos requisitos, não está escrito no site, não está escrito, mas mensalmente eles fazem uma sessão de recrutamento online no Instagram deles. Se você segue, é o Instagram da Ottawa Police, Calgary Police, todos eles têm sessões de recrutamento onde eles falam sobre o processo. Inclusive, no nosso destaque aqui no perfil Police, eu coloquei uma parte dessa sessão de recrutamento que uma das recrutadoras falou sobre isso. Ela falou o quão importante é o trabalho voluntário no seu currículo. Então, se você quer entrar para a polícia, isso é praticamente mandatório. E eu não vi ninguém até hoje ser contratado sem ter trabalho voluntário no currículo. Então, o pagamento do college é o seguinte: quando eu entrei no college, antes do primeiro semestre, inclusive, você já precisa pagar todo o valor, todo o montante do primeiro termo. Depois disso, como que foi acontecendo? É uma coisa que eu aprendi até no meio do caminho. Aqui no Algonquin College, aqui em Ottawa, você paga uma taxa de $1.200 no meio do termo. Então, vou tentar explicar para vocês. Você está cursando lá o seu primeiro termo. No meio do primeiro termo, eles falam, você precisa pagar $1.200 agora para você conseguir pagar o restante do seu segundo termo um mês após o começo do segundo termo. Então, você está lá cursando o primeiro semestre, você paga esses $1.200, aí depois que você estudou um mês no segundo termo, aí você paga todo o montante do seu college. Então, por exemplo, o último pagamento foi cerca de $8.500, mas eu já paguei esses 1.200 no terceiro termo, e daí depois que eu paguei o restante desse valor.
Então você não precisa pagar $32.800, você não precisa desembolsar esses $32.800 de uma só vez. Não, você paga ele em 4 etapas. Mas se você quiser participar dessa questão dos 1.200, isso te ajuda a postergar o pagamento do college. Então, por exemplo, você não precisa pagar antes de começar o termo, mas você pode pagar um pouquinho depois. E você vai... No Algonquin College, ele tem um sistema. Conforme você vai ganhando dinheiro, lembra que eu falei que eu trabalhei no Summer Break? Eu ia injetando dinheiro nesse sistema. Por quê? Porque daí na hora de pagar o college, não ficava todo aquele montante, os $8.500 para pagar de uma vez. Isso, ó, que importante. Sobre o scholarship, sempre perguntem para o student advisor e para a coordenação. Exatamente, foi o que eu fiz. Eu sempre falava para a coordenadora, falei assim, olha, coordenadora, se tiver alguma bolsa disponível, se tiver uma questão, né, disponível, eu gostaria de participar. E foi ela mesma que disse que no nosso programa, infelizmente, como essas bolsas vinham de empresas financiadoras, a maioria delas eram para residentes permanentes e canadenses e não para estudantes internacionais. Por quê? Olha que interessante. Porque não é comum ter estudante internacional no meu programa. Então eles não pensaram nessa questão. Não é comum. Então por isso também que nem as bolsas não eram para estudantes internacionais. Mas em outros cursos possivelmente tem. Não é fácil de ganhar. É todo um processo de seleção. Não pensar, eu vou aplicar aqui. Não, é todo um processo de seleção envolvido para você ganhar essa bolsa. É muito mais comum, até amanhã a gente vai lançar um vídeo no YouTube com a nossa colega que fez mestrado aqui no Canadá, ela ganhou bolsa. Ela ganha bolsa. É muito mais fácil um estudante de mestrado ganhar bolsa do que um estudante do college. Isso é bem interessante. Qual foi o maior desafio que você enfrentou no college e como você superou? Eu acho que é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Eu acho que o maior desafio não foi o inglês, tá? Não foi o inglês. Apesar do meu nível de inglês ele ser muito abaixo dos colegas, eu sempre estava à frente dos colegas. Por quê? Porque eu sempre lia os slides, conversava com os professores, ia atrás. Então, o inglês para mim não foi o problema no college. Eu acredito que foi a questão dos trabalhos em grupo. Eu acho que isso foi bem... É um desgaste muito grande você tentar organizar 5, 6 pessoas para fazer um projeto. Então eu geralmente fazia os projetos sozinha, porque para mim era muito mais fácil eu completar esse projeto sozinha do que tentar organizar todas essas pessoas num grupo. Tem que marcar horário para fazer, um tem que fazer uma parte, outra tem que fazer uma parte. Lembrando que os meus colegas, a maioria deles, eles eram adolescentes. Então era muito difícil de lidar nesse sentido. Mas não chega a ser assim um desafio. Eu acho que o college para mim, ele foi muito tranquilo. Ele foi muito mais leve do que eu imaginava que seria quando eu ouvia falar lá no Brasil, assim, você não vai aguentar trabalhar e estudar ao mesmo tempo, você não vai aguentar fazer todos os assignments. De fato, é muito assignment, é muito trabalho em grupo, é muita coisa nesse sentido, mas ele foi muito mais fácil do que eu imaginava. Eu já tinha vindo preparada para o pior e eu acho que isso fez com que o meu college fosse muito mais tranquilo. Então eu acho que isso até facilitou um pouco a nossa jornada aqui no Canadá, pelo fato do college ter sido tranquilo. Pelo fato, olha a pergunta interessante, pelo fato do college ter sido online, você vê alguma diferença no nível de qualidade do curso? É muito interessante isso, muitas pessoas alegam que o curso teria sido melhor se ele tivesse sido no campus, isso porque a gente tinha muita matéria que você precisava estar no campus. Por exemplo, eu tinha uma matéria que era defesa pessoal. Como que eu vou fazer essa matéria online, de forma online? Então, certamente a gente teve prejuízos no sentido da grade curricular por não ter tido essas matérias, por não usufruir da estrutura do college, porque o college ele tem inclusive um posto policial dentro dele, tem laboratório de crimes lá dentro, tem um laboratório de fitness lá dentro. Então o fato da gente não poder ter usufruído dessa estrutura, com toda certeza nos trouxe prejuízo, mas todas as matérias
que são teóricos, como leis, community policing, isso eu acredito que não. Eu acredito que até foi mais benéfico. Os professores, sem ter interrupções dos alunos todo momento, eu acredito que os professores conseguiram se explicar de uma forma melhor. Nesse sentido, eu não tenho que reclamar. Apenas dessas matérias que exigiriam mesmo ter esse contato com os laboratórios, com essa estrutura. Lembrando que a gente pagou não apenas pelos professores, pelo conhecimento deles, mas por toda uma estrutura. Então eu senti falta da estrutura. Meu college começou a ser online na metade do segundo termo. Então eu usufruí da estrutura do college por muito pouco tempo. Então nós tivemos certamente prejuízo nesse sentido. Mais alguma pergunta? Então, sobre a questão do networking, com os professores, se o curso ajudou, com toda certeza. Nós temos amigos policiais aqui em Oro, ainda bem. A gente construiu esse networking com os nossos amigos, a gente tem praticamente 4 amigos policiais aqui em Oro. Eles nos ajudaram muito a entender o processo, foram muito solícitos, me ajudaram em todo esse sentido, né? Sobre a questão do college, sobre a questão da carreira policial em si, se era isso mesmo que eu queria, falaram sobre a rotina deles, mas com certeza a visão dos professores policiais, que das 28 disciplinas que eu tive, 10 professores foram policiais. Então, o olhar desses professores policiais canadenses me fez enxergar a polícia com outros olhos. Então, eu acredito que o fato de ter esse contato com eles me ajudou sim a entender um pouquinho da polícia também, apesar de já ter os colegas policiais aqui na cidade, os colegas brasileiros que conseguiram ingressar na polícia aqui. Vamos ver se temos mais alguma... Uma pergunta bem interessante aqui. Se você achou que os seus professores eram realmente preparados. Desses 10 professores policiais, todos eles têm um background muito interessante na polícia. Eles até, uma coisa que eu achei interessante, todos eles contavam sobre a carreira deles. Eles contavam algo que te envolve realmente no programa, que é você saber histórias de polícia, histórias de crimes. Então isso eu achei muito interessante. Outros professores, como nem tudo na vida é perfeito, né? Outros professores, eles realmente, você vê que talvez a docência não fosse a área preferida da pessoa de atuação. Então eu acredito que todo curso, todo college, em qualquer lugar do mundo, não apenas aqui no Canadá, você tem professores que gostam de dar aula, que estão ali por prazer, que vão dar o seu melhor, e onde tem professores que realmente não estão ali por prazer. Então eu acho que em todo lugar do mundo é assim, não apenas aqui no Canadá, não apenas em determinados colleges, eu acho que em todo lugar do mundo é dessa forma. Então, eu fiz o IELTS General, estão perguntando aqui sobre o IELTS. Eu fiz o IELTS General, mas com fins de imigração. Eu não fiz o IELTS Academic para ingressar no college. Tem até muitos destaques ali no nosso perfil no Instagram. Eu convido todos vocês que ainda não assistiram os destaques. Tem muita informação, não apenas sobre o college, mas sobre o IELTS, sobre o Pathway, sobre absolutamente tudo nesse sentido, que eu acho que vai ser bem interessante para vocês. O nosso Instagram, ele já tem 2 anos, vocês acreditam? Já tem 2 anos e eu documentei toda a nossa trajetória em IGTVs, em postagens, em destaques, então tem muito conteúdo ali que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Se tem mais alguma pergunta... Não tem trabalho de conclusão de curso, não tem nenhum trabalho de conclusão de curso, não tem artigo, não tem TCC, não tem nada em relação a isso. É uma questão muito importante, realmente, muita gente acredita. O college ele é mais voltado para o nível técnico. Não é mais pro nível acadêmico, então não tem nada em relação a isso. Tanto que eu tive provas que eram quizzes, que é perguntas muito simples, com 5 alternativas. Então, assim, foi bem leve mesmo e não teve trabalho de conclusão de curso, não teve nada.
tiveram alguns projetos que a gente teve que entregar. Um deles eu até comentei nos stories, que é você fazer um plano de segurança sobre uma determinada região que está sofrendo com crimes recorrentes, que foi um projeto que nós demoramos 2 semanas, 3 semanas para conseguir desenvolver, pesquisando todo o bairro, o crime em si, vendo qual que é a frequência que esse crime estava que estava acontecendo, mas não foi um trabalho de conclusão de curso, foi apenas um projeto que foi apresentado para uma determinada disciplina. Então meu curso não teve nada em relação a isso. Não tem estágio. Meu programa não é co-op. Co-op, para quem não sabe, é o programa no college que ele tem um estágio obrigatório. O meu programa não é co-op, não tem estágio obrigatório. E a experiência policial no Brasil ajuda sim a conseguir o trabalho de segurança, ajuda sim a conseguir um trabalho na polícia. Toda experiência de trabalho que você tiver no Brasil, ela é sim muito bem vista aqui no Canadá. Então não pensem que tudo que você fez no Brasil não vai ser contado aqui. Vai sim, a sua experiência profissional, a sua graduação. Para algumas profissões, você precisa fazer uma equivalência, mas não quer dizer que se você for ingressar no mercado de trabalho, essa sua experiência de trabalho, essa sua graduação não vai ser bem vista aqui. Então, por exemplo, o próprio caso do Devair, ele fez medicina no Brasil. O fato dele ter feito medicina no Brasil não exclui o fato que ele é médico no Canadá, não exclui o fato que a medicina não é... Ele precisa validar o diploma dele para trabalhar aqui. Mas para o Canadá, não é que ele nunca fez essa graduação, entende? Você não perde o que está no seu currículo. O seu currículo ele é muito forte. Não excluam isso da vida de vocês. Por exemplo, você fez administração no Brasil. Essa sua graduação, ela tem um peso na sua vida. É por causa disso que você tem toda a sua experiência de trabalho. Isso faz parte da sua life experience. Então, tudo que você carregou durante toda a vida tem um peso aqui no Canadá. Não é, talvez, eu preciso fazer equivalência, preciso fazer a validação, tudo bem, mas você tem essa experiência, a experiência é sua experiência de trabalho. Isso faz parte de você. Então, eu acredito que seja isso, pessoal. Já deu aí 1 hora de live, 1 hora que a gente está aqui conversando bastante sobre o college. Eu vou tentar salvar essa live aqui no Instagram. Se eu conseguir, eu vou colocar lá no YouTube também, para que vocês consigam rever ela quantas vezes vocês quiserem, que eu acho que tem muita coisa interessante de conteúdo aqui. Eu vou tentar fazer mais lives com frequência, inclusive lives de tira dúvida, que vocês consigam mandar as dúvidas de vocês e eu vou respondendo, que eu acho que essa é uma forma da gente criar um vínculo mais forte. Eu até fiquei muito tempo sem fazer live, eu senti muita falta, porque é assim que eu consigo saber qual que é a dúvida de vocês, e isso nos ajuda a criar um conteúdo com mais qualidade, que é isso que a gente está buscando aqui no perfil. Sempre trazer por mais que seja a nossa opinião, que seja da forma mais transparente e limpa possível. Tá bom, pessoal? Então eu agradeço todos vocês por terem participado dessa live. Muito obrigada por todas as mensagens e energia positiva que vocês mandaram durante todo esse processo de college. Não foi fácil ter todas essas atribuições ao mesmo tempo, mas finalmente chegou ao fim e semana que vem, se tudo der certo, a gente já aplica para o PGWP e então eu vou começar a trabalhar full time. Isso aí é uma outra dúvida, agora só cereja do bolo aí para o final da live. Eu só vou poder trabalhar full time a partir do momento que eu aplicar para o PGWP. Então, quando eu receber a carta do college, funciona assim. Quando eu receber a carta do college, eu já nem posso trabalhar. Não posso nem part-time, nem full-time. Quando eu receber a carta do college, eu tenho que imediatamente aplicar para o PGWP. E então que eu começo a trabalhar full-time. Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Nos vemos na próxima live e eu espero que ela seja em breve.